Bom, pessoal, então voltamos aqui com mais uma questão de solução de Laplace. É uma questão que eu acho bastante interessante, porque ela vai envolver vários conceitos de circuitos elétricos. Essa questão ela está exposta aí na parte lateral da tela de todos vocês e eu redesenhei aqui apenas para facilitar as explicações iniciais. Então, em resumo, existe uma chave que se conectava inicialmente nessa posição A e no instante T0 ela passou para a posição B, tá certo? Basicamente, então, a gente segue a mesma filosofia de solução do que nós postamos no vídeo anterior, que é como a gente explicou, que é um procedimento que inicia solicitando que nós calculemos as condições iniciais dos elementos armazenadores de energia, nesse caso, indutores e capacitores. Nesse problema, conforme enunciado, exposto aí na questão, deseja-se calcular a expressão da corrente IL e da tensão terminal, aqui, que eu estou chamando de um VO ou V0, como queira. Tá? O gabarito já está exposto abaixo da figura, e aí eu redesenhei aqui para facilitar a explicação em qual sentido, né? Para que vocês possam perceber os estágios do circuito. Tá? Então, conforme a gente vem explicando recorrentemente, a nossa preocupação é analisar o circuito no primeiro estágio para obter, então, as condições iniciais dos elementos armazenadores de energia, e só depois disso a gente transcreve o circuito usando Laplace para a solução transitória, a solução de resposta transiente desse circuito. Né? Alguns me perguntam por que eu não vou usar, por exemplo, Laplace para achar as condições iniciais. Porque quando eu penso em condição inicial, eu estou pensando numa condição de regime permanente do circuito. Tá? Então, é a condição que ele vai estar operando com a chave na posição A, já em regime permanente. Então, vai existir aqui uma corrente I0 nesse indutor, que já vai estar estável, e uma vez que a corrente está estável, não existe tensão entre os terminais do indutor, ele vira um fio. Da mesma forma, vai existir uma tensão, eu vou escrever ela aqui com essa polaridade, aqui no capacitor, uma tensão V0, até para a gente não confundir, eu acho que eu vou mudar aqui, chamar de VC0, né? Ou seja, é uma tensão que vai estar estabilizada nesse capacitor. Uma vez estabilizada nesse capacitor, basicamente a gente não precisa se preocupar com a resposta transitória. Por isso que eu não vou gastar tempo resolvendo via Laplace o primeiro estágio do circuito. Tá? Então, já vamos direto ao ponto. Então, como é que seria aqui o circuito? Ou seja, no primeiro estágio do circuito, qual é a topologia que nós temos, né? Então, eu preciso ficar atento a isso. Eu vou aproveitar aqui a funcionalidade de copiar e colar. Então, percebam aqui que eu tenho basicamente o seguinte: indutor virou um fio, porque ele está estável, né? Ou seja, uma vez estável e carregado, ele não tem tensão entre seus terminais, então ele virou um fio. Essa chave no primeiro estágio, ela está na posição A, então eu posso esquecer aqui essa conexão aqui de baixo, né? E o capacitor também, quando está estável, ele não tem variação de tensão. E aí o capacitor, quando não tem variação de tensão, naturalmente ele não tem corrente de deslocamento acontecendo nele. Tá? Então eu posso dizer que este capacitor aqui, ele virou na realidade um circuito aberto aqui entre os seus terminais. Então, esse é o circuito inicial, né, do primeiro estágio que nós temos que resolver para achar exatamente as condições iniciais do capacitor, no caso do VC0, no caso do indutor, esse I0. Ok? Pois bem, então vamos à solução. Como é que eu vou resolver isso? Eu tenho várias formas de resolver isso, né? Eu tenho aqui 3 malhas, eu poderia trabalhar aqui com divisor de corrente, eu poderia trabalhar aqui com corrente de malha, eu poderia trabalhar aqui com tensão de nó. Eu vou partir para tensão de nó, porque eu entendo que via tensão de nó eu consigo obter as respostas que eu desejo muito rapidamente. Então a gente pega aqui, por exemplo, esse nó superior aqui é um nó essencial, né? Aqui mais destaque aqui, ó, é um nó essencial, vou chamar aqui de um Vx.
Vou considerar esse nó inferior aqui como sendo a nossa referência, tá? E daí eu basicamente agora aplico o método das tensões de nó. Então, pelo método das tensões de nó, o que é que eu vou ter aqui? Eu tenho um Vx sobre 12,5K, né, essa corrente que eu considero sempre corrente saindo do nó que eu estou analisando, então tem uma corrente descendo aqui, eu vou ter essa corrente de 20 mA também saindo, então mais 20 mili, estou assumindo ali corrente saindo com polaridade positiva, eu tenho essa corrente descendo aqui no 50K também, então eu posso colocar aqui Vx sobre 50K, vou ter essa corrente saindo aqui no 10K também, então posso colocar aqui um Vx, veja que de Vx essa corrente está vindo para cá e descendo exatamente para a referência, tá? Então, eu posso simplesmente considerar que é Vx menos zero, né? Ou seja, vai dar Vx sobre 10K, é a corrente que sai ali, não havendo mais ramos para saída, eu fico então aqui com tudo isso igual a zero. Bom, formulamos o problema. Quando eu estou aplicando o método das tensões de nó, eu já expliquei várias vezes, o nosso primeiro objetivo é achar a tensão de nó e depois nós achamos qualquer outra grandeza de interesse. Então, nesse caso, eu posso pensar aqui em colocar esse Vx em evidência, né? Teria 1 sobre 12,5K, mais 1 sobre 50K, mais 1 sobre 10K, tudo isso igual a menos 20 mili, tá? Se vocês fizerem esses cálculos do que está em parênteses, né, e passar dividindo, vocês vão chegar em algo do tipo de 20 mili sobre 0,0002, e aí nós chegamos numa resposta que nos resulta aqui um Vx igual a menos 100 volts, tá? Lembrando que menos 100 volts ainda não é o que a gente está procurando. Eu tenho que transcrever agora essa tensão nodal para as grandezas iniciais que eu tenho interesse. Então, se você observar bem aqui, o VC0, eu tenho que achar, então, quem? O VC0, quem é VC0, e quem é o I0 lá no indutor, tá? O VC0, se você olhar, eu tenho basicamente o que? Eu tenho o Vx aqui nessa referência daqui para baixo, né? E basicamente este nó aqui, ó, que eu estou indicando em amarelo, circulando em amarelo, como o indutor virou um fio, esse nó virou o nó de referência, que está aqui embaixo, tá? Então, na realidade, o VC0 é quem? VC0, ele é igual a Vx menos zero. Tá? Aqui, no caso aqui, vai ficar menos 100, que nós encontramos, menos zero. Ou seja, o VC0 ele é igual a menos 100 volts. Tá? Já o I0 a gente tem que ele vai ser o quê? O I0 é a corrente que desce aqui no indutor, mas naturalmente ela é essa corrente que está vindo aqui e está descendo na sequência. Né? E aí essa corrente, sabendo que este nó aqui virou de referência, ou seja, eu consigo calcular ela basicamente fazendo a diferença de potencial que existe ali no resistor de 10K, né? Então eu posso dizer que vai ser Vx sobre 10K, né? Nesse caso vai ficar menos 100 sobre 10K, e aí isso vai resultar em um I0 igual a menos 0,01. Então, maravilha. Achamos aqui as condições iniciais do circuito, era o que eu estava buscando. Agora a gente pode passar para o segundo estágio do circuito. Né? Então, vou novamente copiar esse circuito aqui e vou analisar agora o segundo estágio do circuito. Então, no
segundo estágio do circuito, o que é que nós vamos ter? Agora a história mudou. Porque agora, vamos lá. Eu tenho que essa chave agora já não está mais na posição A, veio para a posição B. Né? Então, o circuito é esse. Né? Ou seja, toda essa lateral aqui esquerda foi desconectada. Então, eu posso simplesmente sumir com isso aqui, ficando com este circuito final. Tem um outro detalhe ainda que é importante. Na hora que nós fechamos a chave nessa posição B, perceba que foi imposto aqui um fio em paralelo com esse resistor de 50 kΩ. Então, na realidade, esse resistor ele está curto-circuitado. Então, eu posso redesenhar esse circuito de uma forma mais limpa, simplesmente tirando esse resistor, porque ele foi curto-circuitado, e aqui agora simplesmente aparece um fio. Okay? Então, em resumo, esse é o circuito que nós vamos analisar, mas ele ainda está no domínio do tempo. Como é que eu faço para transcrever ele no domínio de Laplace? Isso aqui a gente já explicou em outras oportunidades. Basicamente, tem que atentar para o fato, né, que tanto capacitor quanto indutor terão condições iniciais, e se eles têm condições iniciais, então, transcrevendo para o domínio de Laplace, então, transcrevendo, a gente tem o que aqui? A gente vai ter, basicamente, um capacitor que virou aqui uma reatância, de forma genérica, uma impedância, né, formada por esse capacitor, que vai ser 1 sobre SC, né, mas o C é de 10 nano, então isso aqui vai se converter para 100 milhões, né, ou seja, eu vou para aqui 100 vezes 10 a sexta sobre S, a gente converte isso. Né? O capacitor ele tem uma condição inicial, tá? Que nesse caso, como a gente já explicou em outras oportunidades, ele responde em tensão no formato de degrau, né? Então ele teria aqui essa condição inicial aparecendo como um degrau de tensão, dado que é a grandeza elétrica que manifesta os efeitos do armazenamento em forma de campo elétrico no capacitor. Então, a gente tem a condição inicial VC0 de menos 100, só que isso aqui se manifesta como um degrau, então, sobre S. Em paralelo, nós temos um resistor de 10K, conforme já existia. Aqui temos um fio, e aqui o indutor vai virar também uma reatância indutiva, de forma genérica, uma impedância, né? E aí, lembrando que se eu escolho aqui o formato TVNAM para representar ele, ele responde na tensão com algo no formato de impulso, com polaridade aqui contrária, né, a tensão que a gente teria em cima do indutor. Aqui a fórmula, basicamente, se aqui eu tenho 4 Henry, essa impedância vai ficar sendo de 4S, e aqui eu tenho L vezes zero, ou seja, eu posso escrever isso como sendo 4 vezes o I0 que nós calculamos, que foi de menos 0,01, ou seja, vai ser igual a menos 0,04 volts. E aí, fechamos o circuito. Lembrando que a gente está interessado em quê? A gente está interessado em achar exatamente essa tensão aqui, eu continuo chamando aqui de um V0, e achar essa corrente aqui que eu estou chamando de IE. Então, temos o circuito formado agora já no domínio do Laplace. O que eu preciso fazer? Aplicar alguma técnica circuital que eu tenho interesse. Né? Então, eu posso, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia aplicar tensão nodal, corrente de malha, lei de Kirchhoff, né? Tudo isso poderia ser útil. Eu vou escolher aqui corrente de malha, apenas até para um ilustrativo, mas outras técnicas poderiam ser usadas. No final das contas, eu vou recair aqui num sistema de segunda ordem,
que eu também achei importante falar sobre isso, porque não é porque você está usando Laplace que você não vai recair na necessidade de resolver sistemas, né? Então, eu peguei uma questão que recairia nisso. Então, vou chamar aqui de uma corrente de malha I1, e aqui em cima uma corrente de malha I2, ok? Esse é o nosso objetivo inicial agora. Se eu estou usando corrente de malha, conforme já foi explicado também em outras oportunidades, é encontrar as correntes de malha e depois a gente acha o que for necessário para o problema, tá? Então, analisando a malha 1, como é que ficaria aqui? Começando lá em cima, né? Lá no resistor. Eu teria 10K vezes... Então, quem domina é a malha que está sendo analisada, no caso a malha 1, então fico com I1 menos I2. Vai descer pelo indutor, então eu terei uma queda de tensão aqui de 4S vezes I1. E depois eu entro ali no menos, né, da fonte, que vai induzir uma tensão de menos 0,04. 0,04 é 40 mili, né? Então eu posso colocar aqui menos 40 mili. Então tudo isso igual a zero. Tá? Então a gente organiza de um lado e de outro, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 10.000, 10K e 1, menos 10K e 2, mais 4S e 1, mais 40 mili, né? E aí, quando eu organizo isso tudo aqui em forma de equação, eu vou ficar basicamente com 10K mais 4S vezes I1, menos 10K e 2, tudo isso igual a menos 40 mil. Essa aqui é a equação que eu vou chamar de equação número 1. Tá ok? Na sequência, então, a gente pode ir para a malha 2. Tá? Então, na malha 2, pegar aqui o circuito para a gente não esquecer do formato dele, né? Na malha 2, eu posso começar ali por cima, né? Então, teria 100 vezes 10 a sexta sobre S vezes I2, né? Vou entrar no degrau, então vou ter mais aqui menos 100 sobre S. E depois eu vou descer no resistor de 10K, que vai ficar então mais 10K. Agora eu estou na malha 2, então quem predomina é a corrente em malha 2, então I2 menos I1, isso aqui, tudo isso igual a zero. Tá? Então formei o problema aqui da malha 2. Agora é basicamente organizar a equação, né? A gente vai ter aqui o 100 vezes 10 a 6 sobre S2, teremos aqui menos 100 sobre S, teremos aqui mais 10K e 1, e menos 10K, desculpe, mais 10K e 2, menos 10K e 1, tudo isso igual a zero. Então, quando eu organizo essa equação, né, eu posso tirar aqui o mínimo de todo mundo com S, e fazendo isso, eu vou ficar então com menos 10K S e 1, mais, eu vou ter aqui 10K S mais 100 vezes 10 a sexta e 2, igual a 100. Isso eu chego nisso quando eu faço exatamente o mínimo de todo mundo por S, cancelo dos dois lados do S no denominador, vou chamar essa equação aqui de equação 2. Tá? Aí dessa equação 2, o que eu posso fazer, né? Na realidade, desculpa, da equação 1 da equação 2 eu posso isolar uma variável e isolar na outra, eu posso colocar as duas equações aqui e trabalhar com cancelamento de termos. Isso aí vai ser uma opção de quem está resolvendo o circuito. Eu aqui vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação 1, ou seja, da equação 1, eu vou isolar I2. Tá? Eu vou isolar I2. Então, eu vou deixar aqui o comando aqui para a gente não esquecer, de 1, isolando o I2. Tá? Então, vamos lá. Quando eu faço isso, dessa equação 1,
Perceba que, basicamente, tenho que passar esse termo aqui do outro lado, né? Esse 40 aqui do outro lado, e aí não fica difícil perceber que a gente teria aqui um e 2 igual a 10K mais 4S e 1, né, mais 40 mili, e tudo isso aqui dividido por 10K. Ok? Basicamente, é isso que a gente faz. Tá? Bom, até agora, muito trabalho braçal, né? Se não tem tanta dificuldade em fazer isso, né? É mais trabalhoso mesmo, é mais uma questão de conseguir chegar nas equações, né? Mas veja, os conceitos principais, na realidade, o que chama atenção aqui são os conceitos principais relacionados à solução dos problemas, né? A gente já usou tensão de nó, já usou corrente de malha, e estamos aí ainda em busca da solução do Laplace. Então, por isso que eu digo que não tem como fugir dessa necessidade de conhecimento das técnicas anteriores. Tá? Bom, vamos lá. Seguindo aqui. Então, na hora que eu isolei esse I2 dessa forma, eu tenho o quê? Basicamente, aqui eu vou ter, eu consigo ainda aprimorar, simplificar essa equação, né, dividindo esse 10K todo mundo ali. Né? Então, eu vou chegar no I2, que seria aqui, basicamente, vou ficar ali com 10K I1 sobre 10K vai dar o próprio I1. Aqui, o 4S sobre 10K, eu vou ficar, em resumo, com mais 0,4 mili S e 1. E o 40 mili, se eu dividir por 10K, ele vai virar aqui um 4 vezes 10 a menos 6. Né? Basicamente é isso. E se eu voltar o I1 para a evidência, né, só para facilitar aqui a minha vida, eu posso olhar como sendo um 0,4 mili S mais 1 e 1 mais o 4 vezes 10 a menos 6. Tá? Bom, essa equação eu posso, então, substituir na equação 2, aqui de cima, né, que é basicamente o que eu vou fazer. Então, vejam, eu tenho, antes de mais nada, né, a gente pode fazer o quê? Eu tenho ali 10K, menos 10K S e 1, mais 10K S mais 100 vezes 10 a sexta e 2, né? Essa é a equação 2, né? Tudo isso igual a 100. Eu vou dar uma simplificada antes nessa equação para facilitar a nossa vida. Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir todo mundo aqui por 10K. Né? Então, todos os termos eu vou dividir aqui por 10K, porque no final das contas isso vai dar uma enxugada na equação e facilita a nossa vida. Quando eu faço isso, eu vou ficar aqui com menos S1 e 1 mais S e 2 mais 10K e 2, tudo isso igual a 0,01. Aí eu posso colocar esse 2 em evidência novamente, né, e passar o S1 para o outro lado. Eu vou ficar com S mais 10K e 2 igual a 0,01 mais S1. O I2, então, aqui, de forma simplificada, né, eu fico com 0,01 mais SI1 sobre S mais 10K. Só que vejam, eu tenho essa relação da equação 2, né, que a gente já tem mostrado, e eu posso pegar, vou chamar aqui essa de cima aqui, equação 3, eu posso pegar
e igualar aqui uma com a outra. Então, é basicamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar ali, ó. Logo, vou ter o quê? Eu vou ter 0,4 mili S mais 1 e 1 mais 4 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui sendo igual a 0,01 mais S e 1 sobre S mais 10K. Tá? Essa aqui é a igualdade, então, que nos vai retornar o valor de I1. Tá? Aí aqui virou um trabalho braçal, né? Porque eu vou passar esse S mais 10K multiplicando, então eu vou ter aqui na realidade o quê? 0,01 mais S e 1 igual a quem? Aí eu vou ficar com 0,4 mili S mais 1 vezes S mais 10K, isso tudo vezes I1, mais 4 vezes 10 a menos 6, S mais 10K. Esse é o problema aqui a ser resolvido e a gente está interessado em isolar I1. Tá? Então, procedendo aqui com os cálculos, né? Então, ficaria com 0,01 mais S e 1. Isso aqui vai ficar igual, né? Vai ficar 0,4 mili S ao quadrado mais quando eu multiplico, né, esse por esse dá isso, eu posso fazer esse por esse, vai dar S, né? Então, tenho S, e depois eu vou ter, agora 0,4 mil vezes 10K vai dar 4S, e vezes 1 vezes 10K vai dar mais 10K. Tudo isso aqui multiplicando em 1, e aqui nós teremos 4 vezes 10 a menos 6S, mais 4 vezes 10 a menos 6 vezes 10K vai dar 0,04. Bom, feito isso, agora a gente segue desenvolvendo, né? Então, em resumo, eu vou fazer o que agora aqui? Né? Eu vou fazer as operações para sair cancelando os termos. Então, por exemplo, aqui eu sigo com 0,01 mais S e 1. Aqui eu vou ficar com 0,4 mili S ao quadrado e 1. Aqui eu vou ficar com mais 5S e 1. E mais 10K e 1. Aqui mais 4 vezes 10 a menos 6S, mais 0,04. Né? Então, eu começo agora a trazer para o lado esquerdo todo mundo que tem I1. Então, eu fico aqui com, por exemplo, deixar aqui, 0,4 ms ao quadrado I1. Né? Eu vou ter aqui, basicamente, estou deixando esse lado da direita aqui positivo, né? Então, basicamente eu tenho aqui mais 5S e 1, aí esse daqui passou para o outro lado negativo, então ficou menos S e 1. Daí tenho ainda mais 10K e 1. E aí do outro lado, né? Do outro lado permaneceu quem, né? O 0,01. Né? Esse termo aqui foi para o outro lado negativo, né? Foi lá para o outro lado negativo, então ele vai ficar menos 4 vezes 10 a menos 6S, e idem esse 0,04 por menos 0,04. Então, veja, dá um trabalhinho, mas assim, não tem coisa do outro mundo, é manter a atenção. Né? Então, seguindo ainda aqui,
Eu posso colocar, por exemplo, já que eu sei que eu tenho interesse em isolar esse S2, esse ao quadrado, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência aqui 0,4 mili e 1. Isso vai resultar em quê? Em um S ao quadrado, né? Mais esse 5 menos 1S, né? Vai ficar 4S. Então, eu vou ficar aqui com 4S dividido por 0,4 mil, mais esses 10 mil aqui, que eu vou dividir também aqui por 0,4 mil. Do outro lado, eu tenho 0,01 menos 0,04, vai ficar igual a menos 0,03, e aqui menos 4 vezes 10 a sexta S. Legal? Bom, feito isso, eu posso agora passar esse 0,4 mili dividindo lá o outro lado da equação, né? E quando nós fazemos isso, eu vou ficar então com I1 S ao quadrado. Essa divisão aqui vai me retornar 10K S. Essa outra aqui vai ficar 25 milhões, então eu vou colocar 25 vezes 10 a sexta. E do outro lado, quando eu divido por 0,4 mili, vai ficar aqui menos 75, menos 0,01 S. Olha só, então a gente está quase lá, né? Chegamos aqui numa expressão para o I1, que seria então 75 menos 0,01 S sobre S ao quadrado mais 10K S mais 25 vezes 10 a sexta. Isso aqui em ampere segundo. Essa aqui é a corrente de malha no circuito que nós estávamos analisando. Só que o que é que a gente precisa entender nesse caso? Né? A gente precisa entender nesse caso que esta corrente, vou botar aqui, ó, esta corrente I1, ela é exatamente a corrente IL que nós estamos buscando. Então, eu posso dizer que IL é igual a I1, e aí, portanto, eu posso dizer que IL, que é o que estávamos procurando, vai ser menos 75 menos 0,01 S sobre S ao quadrado mais 10K S mais 25 vezes 10 a sexta. Tá? Então, eu fiz questão de dizer isso porque, às vezes, a turma confunde ali a solução. Né? Então, eu faço questão de fazer isso porque nem sempre a corrente de malha vai coincidir com a corrente real que você está querendo calcular. Tá bom? Nesse caso coincidiu, mas se fosse um ramo compartilhado por duas correntes de malha, você teria que fazer o balanço entre os dois. Beleza, achamos a corrente, né? Desejo agora achar o quê? Então, vamos colocar aqui, ó. Opa. Desejo agora calcular, ou seja, calculando a tensão V0. Então, eu recordo sempre desse princípio de que quando eu quero aplicar corrente de malha, o primeiro objetivo é achar a corrente de malha. Depois eu acho as grandezas que eu quero. Então, achei a corrente I1, né? Eu poderia fazer um trabalho aqui para achar a corrente 2, mas não vou fazer isso, porque se você recordar, vou até voltar no circuito, a corrente 2 ela não vai afetar os cálculos que eu preciso, né? Nem para achar o I1, desculpa, o IL, nem para achar o V0. Então percebam que o V0 aqui, basicamente, ele vai ser o quê? Ele pode ser achado por uma aplicação de um LKT, desse lado de cá, e que vai passar pelo ramo do indutor e pela tensão V0 que se deseja calcular. Então, eu não vou depender de I2. Então, vou poupar tempo, eu não vou partir para I2. Eu já foquei em I1 porque eu sabia que era a corrente que eu precisava. Então, calculando V0, o cálculo fica basicamente como? Né? Eu tenho ali aquele circuito que está vindo,
ele vai descer aqui no 4S do indutor com a fonte menos mais de menos 40 mili, aqui volts, né? Não importa esse circuito para o lado de lá, me importa, na verdade, achar aqui o V0 que está desse lado. Então, como eu disse, eu vou aplicar aqui uma LKT, entendendo que neste ponto está descendo a corrente L. Basicamente é esse o raciocínio. Então, se eu aplicar uma LKT, ele vai ficar como? Eu vou ficar com mais, entrei no mais aqui da fonte, né, mas a fonte tem um valor negativo. Então, mais menos 40 mili, né? Corrente está descendo, então o elemento passivo tem mais menos, então aqui vai ficar menos 4S e L, que a gente já encontrou a expressão. E aí, seguindo, vou entrar no mais do V0, então mais V0, que é o que eu vou calcular. Tudo isso igual a zero. Acabou. Né? Então, agora é realmente matemática também. Vou passar tudo que não é V0 para o outro lado, então vou ficar aqui V0 é igual a 40 mili mais 4S e L. O IL nós encontramos aqui em cima, né? Então, o IL, eu posso reescrever ali ele todo aqui, né? Eu vou escrever até de uma forma um pouco diferente, vou colocar aqui aquele 0,01, ali é um 10 mili, né? Então, menos 10 mili S menos 75 sobre o denominador que vai ser compartilhado, aí é só o mesmo, né? Bom, beleza. Então, feito isso aqui, a gente já percebe que o denominador é o mesmo. Então, essas funções, ambas vão ter os mesmos polos, né, os mesmos deslocamentos na frequência quando fizemos a transformada inversa do Laplace, já dá para perceber que eles vão ter, então, as mesmas constantes de decaimento. Né? Quem der uma brechada ali no gabarito já vai até perceber isso. Não teve diferença aqui nesses termos. Agora a gente vai ter que achar as raízes, obviamente, para saber quais termos vão ditar esse amortecimento das componentes que vão aparecer. Tá? Mas, em resumo, quando eu pego essa equação, agora eu tenho que trabalhar com ela e fazer o mínimo. Né? Então, basicamente, eu pego esse denominador e multiplico esse primeiro termo aqui para ficar todo mundo com o mesmo denominador. Isso vai me resultar em 40, vamos lá, 40 mili S ao quadrado, mais 40 mili vezes 10K S, mais 40 mili vezes 25 vezes 10 a sexta, né? Aí aqui vou entrar com menos, vai ficar menos 40 mili S ao quadrado, e teremos ainda aqui um 4S vezes menos 75 vai dar menos 300S. Tudo isso aqui dividido por S ao quadrado, mais 10K S, mais 25 vezes 10 a sexta. Tá? Percebamos que eu consigo cancelar esse termo com esse, aqui, né? Esse mili some com esse K, tá? E aí eu posso fazer essas simplificações de modo que eu vou chegar aqui numa expressão de V0 igual a, vejam, né? Eu tenho aqui, vou ficar com 400S menos 300S, então vai ficar 100S, mais, quando eu fizer 40 mili vezes 25 vezes 10 a sexta, isso aqui vai dar 1 milhão. Eu vou botar aqui esse 1 milhão aqui, sobre S ao quadrado, mais 10K S, mais 25 vezes 10 a sexta. Poderia ter botado em cima ali 1 10 a sexta, mas eu acabei já escrevendo. Bom, chegamos, né? Chegamos, então, na expressão aqui, o V0, né? A tensão de saída ali em cima do motor, que era de interesse. Tá legal?
Então, essa seria a resposta em Laplace, né? Eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas, ó, volts segundo, tá? Qual é o objetivo agora? Atenção, atenção, né? Muitas exclamações aqui. Nesse momento é quando o pessoal relaxa, acha que tem um problema e não termina. Temos que fazer as frações parciais, tá? Não podemos esquecer de aplicar as frações parciais, porque o gabarito ali, na verdade, a questão está pedindo as expressões no tempo, não são as expressões na frequência, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui as frações parciais? Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar as raízes do denominador, né? No caso, eu estou achando que nós chamamos de polos, já conversamos sobre isso também. Né? Então, é tranquilo, porque quando eu olho aqui, ó, a cabeça, um minuto, aqui, ó, o denominador da corrente e L é exatamente o mesmo denominador da tensão V0. Então, eu vou fazer o cálculo só uma vez mesmo. Né? Vou usar ali Bhaskara. Então, basicamente, eu vou achar aqui raízes do denominador definido da medida de Laplace. Né? Esse denominador é S ao quadrado mais 10kS mais 25 vezes 10 a sexta. Para que a gente ache os polos, eu tenho que zerar essa função. Então, vai cair uma equação de segundo grau. E aí, calculando, por exemplo, aqui o delta, né? Eu teria B ao quadrado menos 4AC. O B é o 10K ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 25 vezes 10 a sexta. Vejam que quando vocês fizerem esse cálculo, esse delta vai dar zero. Né? E aí, uma vez que ele deu zero, nós já sabemos que nós vamos ter raízes iguais. Né? Então, é um caso que nós temos raízes iguais. Tá? Reais e iguais. Né? Então, tem que S1 vai ser igual a S2, vai ser igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A, mas o delta é zero. Né? Então, nós basicamente ficamos com menos B sobre 2A, ou seja, menos 10K sobre 2 vezes 1. Eu vou ter, então, que S1 é igual a S2, é igual a menos 5.000 radianos segundo. Beleza. Encontramos as raízes, e essas raízes elas vão servir tanto para a tensão V0, quanto para a corrente IL. Agora, qual é o problema aqui? Se eu tenho raízes reais e repetidas, eu tenho multiplicidade. Eu tenho multiplicidade de raízes, né? Eu tenho aqui uma multiplicidade de 2. Eu tenho que lembrar de considerar quando for fazer a representação em frações parciais. Então, por exemplo, vamos começar aqui pelo V0, que foi definido em S. Né? Então, o V0 definido em S, nós obtivemos uma fórmula que foi 100S mais 10 a sexta sobre S ao quadrado mais 10K S mais 25 vezes 10 a sexta. Né? Foi o que a gente obteve. E eu vou dizer que isso aqui pode ser representado por um K1 sobre um termo aqui, que a gente vai já dizer aqui qual é. Se eu tenho multiplicidade, né, então, teoricamente, posso até facilitar aqui o entendimento, ao invés de já fazer a fração parcial, vou fazer o seguinte. Eu posso dizer que essa expressão ela pode ser escrita como sendo 10 ou 100S mais 10 a sexta sobre S menos o polo. Então, S menos que 5.000 vai dar S mais 5.000 ao quadrado. Essa é a expressão do VS. E aí, isso aqui em frações parciais, a gente aprende que não é só colocar o maior termo de expoente. Né? Eu tenho que, na verdade, fazer o quê? Colocar um coeficiente aqui chamado de K1. Eu coloco um termo com o maior expoente, mas eu tenho que sair decrescendo os expoentes até a ordem 0, até a ordem 1. Então, aqui vai ter ainda um outro termo, que eu vou chamar de K2, vai ficar dividido aqui, por no caso, o maior expoente, menos 1, se tivesse outro, menos 2, menos até
chegando à ordem 1. Nesse caso, eu vou ficar com S mais 5.000, que seria aqui elevado a 1. Então, esse é o formato da fração parcial para a tensão. Tá? E aí vem o procedimento, né? Calculando K1 e K2 aqui. Né? Então, eu vou ter, por exemplo, que K1 é igual ao quê? É igual a expressão total, né? Ou seja, 100 S mais 10 a sexta sobre S mais 5.000 ao quadrado. Aí eu multiplico pelo termo abaixo de K1, ou seja, S mais 5.000 ao quadrado, e avalio esse S lá no polo, que é menos 5.000. Tá legal? Então, vejam, corto esse termo com esse termo, e daí eu vou ficar que K1, vou obter que K1 é quem? É 100 vezes menos 5.000, mais 10 a sexta, sobre 1, né? Isso aqui vai me retornar K1 igual a 500.000. Que no caso seria um K1 igual a 5 vezes 10 a quinta. Legal? Beleza. Achamos o coeficiente K1 da tensão. E o coeficiente K2? Como é que a gente vai proceder? Eu vou fazer exatamente a mesma história, né? Aqui, só que precisamos lembrar de um detalhe. Antes disso aqui, precisamos lembrar de um detalhe. Como é que a gente calcula o coeficiente de forma genérica, né? Então, só para a gente relembrar, se eu tenho um coeficiente, vou chamar aqui de K também, tem um coeficiente K, multiplicidade R na ordem M, eu vou ficar aqui com 1 sobre M fatorial, vezes a derivada de ordem M em S, né, da função que eu estou quebrando em frações parciais, vezes o termo referente ao termo de maior ordem exponencial e avaliado no polo interesse. Bom, então essa é a expressão que a gente tem de forma genérica, né, para calcular os termos que não tem ali, que não recaem naquela ordem exponencial superior, tá certo? Basicamente, então, se eu estou interessado em calcular o primeiro termo anterior, né, uma ordem de redução, então eu teria aqui, por exemplo, um problema de multiplicidade 2, né, mas eu estou com uma ordem de redução. Então, esse M aqui, ele acaba sendo de ordem 1, né, vou ficar com 1 sobre 1 fatorial, vou usar a derivada de ordem 1, tá certo? E aqui eu mantenho o problema na ordem de multiplicidade, que é o maior termo, no caso do nosso é o 2. Tá? Então, se eu quero calcular esse K2, na realidade, esse K2 vai ter que ser o quê? 1 sobre 1 fatorial, vezes primeira derivada em S, da função que eu quero quebrar em frações parciais, nesse caso, 100S, mais 10 a sexta, sobre S mais 5.000 ao quadrado, e multiplicando pelo termo de maior ordem exponencial, nesse caso aqui, S mais 5.000 ao quadrado, e avaliando tudo isso aqui no polo, que no caso é menos 5.000. Bom, esse termo aqui é 1, né? Esse termo aqui vai cancelar com esse, e aí na hora que eu faço a derivada em S, 10 a sexta é uma constante, some, o S vai sumir, então, no final das contas, eu vou ficar apenas que K2 é igual a 100 avaliado em S igual a menos 5.000, que no caso não apareceu S nenhum, então, naturalmente, o K2 vai ser direto ali, 100. Então, chegamos aqui nos dois coeficientes. Né? Então, percebam, se eu pegar aqui o V0 agora em S, eu posso representá-lo como sendo, basicamente,
5 vezes 10 à quinta sobre S mais 5.000 ao quadrado, mais 100 sobre S mais 5.000, né? Isso aqui dá em outro segundo. Aí, a gente faz, então, a Laplace inversa, né? Eu tenho que, então, chegar aqui, ó, e fazer Laplace inversa disso, Laplace inversa disso e Laplace inversa desse outro termo. Pelas propriedades, né, então, essa tensão, ela vira um V0 de T, que vai estar definida ali a partir de 0 segundos, então, tudo multiplicado aqui por um degrau. Os coeficientes superiores são ganhos, então, pela propriedade da linearidade até, eles vão sair. Então, vou ficar aqui 5 vezes 10 a quinta, e aí eu vou só reescrever aqui o termo, né? Vezes o Laplace inverso desse termo aqui, que vai ser 1 sobre S mais 5.000 ao quadrado, e aqui mais 100 vezes o Laplace inverso desculpa, no caso de 1 sobre S mais 5.000. Deixa. Peço até desculpas aqui pelo abuso de linguagem aqui com colchetes e chaves, mas enfim, só para facilitar, para lembrar que eu estou fazendo o Laplace desses termos específicos aqui. E aí, se nós relembrarmos as transformações, né, toda vez que aparece aqui um expoente, né, como esse aqui no termo de baixo da fração parcial, vai aparecer um valor de t, multiplicando t elevado a esse expoente menos a ordem 1. Né? Então, aqui no caso, se está elevado a 2, vai aparecer t elevado a 1, multiplicando. Então, isso aqui, de forma direta, nós vamos recair em um V0t, né? Aí vou ficar aqui com 5 vezes 10 a quinta, vezes, aí temos t, vezes a exponencial menos 5.000t. Né? Basicamente é isso. Então, assim, só recapitulando, para ficar aqui o registro no vídeo também, para que todos entendam o que está sendo feito, né? Essa transformação inversa é assim. Se eu tenho um Laplace inverso de 1 sobre S mais A elevado a N, isso aqui vai acabar sendo T elevado a N menos 1, conforme eu falei, reduz uma ordem, exponencial de menos AT, sobre N menos 1, fatorial, tudo isso subido ali no degrau. Então, como a gente tinha aqui um N igual a 2, 2 menos 1 vai ficar 1 fatorial embaixo é 1, 2 menos 1 em cima vai ficar só T elevado a 1, e o amortecimento é a própria raiz de 5.000. Tá? E aí o outro termo vai aparecer, o outro termo vai aparecer aqui naturalmente, como sendo 100, e aí vai ficar como agora é um expoente que é 1, então eu faço 1 t elevado a 1 menos 1 vai dar t elevado a 0, que é 1. Então por isso que o t não aparece aqui. Vai aparecer só mesmo exponencial de menos 5.000 t, né, sobre 1 menos 1 fatorial vai dar 0 fatorial, que também é 1. Então a gente acaba tendo isso aqui definido aqui no degrau. Então, em resumo, aqui a gente conseguiu a resposta que nós queríamos, né, para a tensão no tempo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui esse bonitinho. Aqui. Beleza. Então, chegamos à resposta, né, da tensão e da corrente. Ainda falta da corrente. Né? Da corrente a gente aprendeu, viu, né? Então, agora considerando
IL de S. Então, a gente viu que IL de S teve um formato de menos 10 ms, menos 75, sobre o mesmo denominador, então a gente pode dizer que ele teria aqui S mais 5.000 ao quadrado. Isso aqui eu vou dizer que pode ser representado da mesma forma, na mesma filosofia. Eu só vou trocar o nome do coeficiente aqui para Q1, vai ficar Q1 sobre S mais 5.000 quadrado, mais um Q2 sobre S mais 5.000. Legal? Feito isso, basicamente, agora a gente vai para o cálculo, que segue exatamente a mesma filosofia que já foi aplicada. Então, logo, Q1 vai ser quem? Vai ser menos 10 ms menos 75 sobre S mais 5.000 ao quadrado, aí multiplicado pelo fator abaixo do Q1. Tudo isso aqui avaliado em S igual a menos 5.000. Aqui eu tenho que manter o expoente na ordem, né? Abaixo de 1 elevado a 2. Então, cancelamos isso com isso. E daí, Q1 vai ser menos 10.000 vezes menos 5.000 menos 75. Isso aqui, pessoal, vai resultar em Q1 igual a menos 25. Ok? E da mesma forma que Q2, a gente vai seguir a filosofia que já foi feita lá atrás, né? Eu tenho agora uma ordem de redução, então, esse Q2 vai ser quem? Vai ficar 1 sobre 1 fatorial, igual o que aconteceu lá para a tensão. A gente vai ter aqui a derivada de primeira ordem em S, da função que eu desejo quebrar, que é exatamente essa, menos 10.000 S menos 75, sobre S mais 5.000 ao quadrado, né? E tudo isso vezes o termo de maior ordem exponencial, que no caso é o próprio S mais 5.000 ao quadrado. Aí eu faço essa derivada e avalio tudo isso no polo, que é menos 5.000, na raiz ali da expressão, né? Então, eu volto a dizer, esse 1 sobre 1 fatorial vai ser 1, né? Não tem muito segredo. Esse termo, ele vai se cancelar com esse outro, e a gente vai ter uma situação muito parecida, porque a primeira derivada ali vai basicamente cancelar esse 75, o S vai sumir, e daí a gente vai ficar que Q2, ele é, em resumo, né, menos 10.000 avaliado no S igual a menos 5.000. Como não apareceu S, então Q2 é o próprio 10.000. Portanto, a gente pode dizer aqui que IL, desculpa, vou botar aqui em letra maiúsculo, né? IL de S pode ser representado por quem? Por menos 25 sobre S mais 5.000 ao quadrado, menos 10.000 sobre S mais 5.000. E aí, seguindo as mesmas lógicas que a gente já aplicou lá atrás, de inversa de Laplace, né? Seguindo as mesmas lógicas, a gente vai ter aqui a inversa disso, a inversa disso, a inversa disso. Os ganhos, eles saem fora, né? Então, eu vou ficar aqui com um IL no tempo, que vai estar definido, obviamente, no integral, vou deixar para botar no final. Eu vou ficar com menos 25. Como eu tenho essa ordem 2 aqui, no expoente, então entra uma ordem de redução para o T, né? Então aparece aqui vezes T, conforme a gente já tinha conversado, vezes uma exponencial amortecendo ali, que é o menos 5.000T, e ali vai aparecer menos 10.000. Agora não vai ter o T, vai ser T elevado a zero, vai dar 1, então vai ficar só exponencial menos 5.000
ter tudo isso definido ali a partir de zero via degrau. Ou seja, eu posso colocar essa exponencial em evidência e posso, então, escrever que esse L de t é igual a menos, posso até botar o menos em evidência, né? Então, posso colocar menos, aí tenho aqui 25t mais 10 mil, tudo isso vezes exponencial menos 5.000 t, né? Isso tudo aqui definido ali no degrau, dado em amperes. De uma forma que aqui em cima eu já ter esquecido de colocar, isso aqui está dado em volts. Legal? Então, pessoal, é isso. Chegamos aqui na resposta que, inclusive, bate com o gabarito conforme se deseja, né? Ou seja, vou corrigir aqui esse negócio. Então, um pouquinho mais para baixo para engolir aqui as coisas. Maravilha, tá aqui, ó. Resposta da questão bateu. Então vejam, questão trabalhosa, leva tempo, foi necessário usar aqui muitos dos conceitos que nós aprendemos ao longo de disciplinas voltadas para o tópico circuitos elétricos 1 nos cursos de engenharia elétrica, né? E por isso escolhi esse exemplo, porque eu acho que ele abrange aí muita coisa interessante, tá bom? Então, é isso, pessoal. Bons estudos e sigam praticando. Um abraço.